Bom dia, sejam muito bem-vindos à live do cafezinho. Hoje é a live 010, né? Vou tirar até o zero, vou chamar agora só de 10. Chegamos aí aos 2 dígitos, quem diria, né? Espero que perdure aí por bastante tempo. E galera, olha só o grande Caio entrando, bom dia Caio. E galera, antes da gente conversar sobre a live de hoje, que será sobre probióticos e os 4 Fs da saúde intestinal, queria dar 2 avisozinhos bem rápidos. Primeiramente, eu estou pensando em fazer essas lives sempre às terças e quintas, colocar um dia, bom dia, colocar um dia correto para não ficar essa coisa aleatória, né? Então eu estou pensando em fazer sempre às terças e quintas, às 7 horas da manhã, pelo menos 2 lives por semana. Aviso 2, cara, peguei todas essas lives já, joguei lá no YouTube. Falei isso na live anterior. Aqui no Instagram eu estou usando mais para gravar em si a live, né? Os conteúdos, etc, etc. Mas, velho, eu acho mais interessante para ti ir lá pro YouTube e escutar essas aulas, tá? É mais confortável. Aqui no Instagram a gente tem muita dispersão. A tua atenção está sempre... Ó, o Caio aí vai lá pro estágio de nutrição. Eita, cara. É isso aí, velho. Tem que enfrentar mesmo, passar por essas fases aí. Vai dar certo. Então, o que a dispersão é muito grande, a tua atenção, ela tá sempre sendo sequestrada por outras coisas. Ninguém consegue ficar muito tempo aqui dentro de um live no Instagram. Não é um ambiente muito bom para isso. Então, vai pro YouTube, velho. Vai pra lá. Escuta essas lives enquanto tu tá, sei lá, dirigindo, enquanto tu tá dentro do ônibus. Eu particularmente faço muito isso, né? Eu consumo muito conteúdo escutando coisas. Toda vez que eu vou pegar o carro para resolver alguma coisa fora, eu boto lá as pessoas que eu aprendo, gosto de ouvir, coloco lá no Bluetooth, fico escutando. Na época que eu pegava ônibus, eu fazia a mesma coisa. Então vai valer muito a pena para ti as coisas que estamos conversando por aqui, certo? Então o tema de hoje, galera, é sobre probióticos e os 4 Fs da saúde intestinal, tá? Por que eu resolvi fazer essa live aqui? Primeiramente porque tem tudo a ver com a saúde intestinal, né? Probióticos é um tema bem alto, né? É bem alta e tudo mais. E cara, eu tô vendo que muitas pessoas acham que simplesmente dá pra resolver os teus problemas intestinais tomando probióticos e sem fazer a base, que é comer comida de verdade. A Thaísa, bom dia. Entendeu? Então, se a gente levar, né, eu vou aqui agora ler para vocês a definição concreta, a Rosana, bom dia, do que seria um probiótico baseado, né, naquela definição mais aceita, tá? Então, o que é? São micro-organismos vivos, ou seja, são bactérias. A gente já conversou sobre isso na live 09, vá lá ver o básico que você precisa saber sobre microbiota intestinal. E quando esses probióticos eles são ingeridos, né, esses micro-organismos, essas bactérias, são ingeridas em quantidades adequadas, possivelmente elas podem trazer benefícios, né, para a tua saúde, mais precisamente para o teu intestino, certo? Então, baseado nessa premissa, muita gente, né, probiótico não tem muita regulamentação, a verdade é essa, facilmente tu encontra. Tu chega em qualquer loja de suplementação, vai estar lá probiótico. Tu chega em uma farmácia, vai estar lá produtos com probióticos. E será que, repito, você tem, sei lá, algum problema real e concreto de intestino e será que é só tomar um probiótico e está tudo resolvido na tua vida? Então é isso que a gente vai conversar hoje e é muito improvável que na verdade seja assim na realidade. Tá bem, pessoal? Então, usando da própria definição do que é o probiótico, vamos aqui para alguns contrapontos. Primeiro seria a quantidade. Cara, diferentemente de outros suplementos, como por exemplo o whey protein, a gente sabe que o whey protein, 20 a 30 gramas, né, da dose do whey protein em um determinado momento pode sim trazer benefícios, isso é comprovado. Creatina, a gente tem uma quantidade já estabelecida, 3 a 6 gramas por dia parece ser o suficiente. Outros suplementos alimentares, né, outras vitaminas e minerais, a gente tem, a Luana entrando, bom dia. Outros suplementos alimentares, né, a gente tem as DRIs que a gente chama, então, por exemplo, cálcio. 1000 miligramas de cálcio basicamente é o ideal para adulto, né? Então a gente tem números, digamos, mais adequados, mas já estabelecidos para a maior parte desses nutrientes. Agora, quando a gente vem para os probióticos, cara, a gente não tem números.
não tem como eu falar pra ti que tu vai ter que tomar aquela quantidade específica tal que vai dar tudo certo. Então a primeira barreira é exatamente esse processo de quantificação do probiótico. E por mais que você tenha hoje produtos na casa dos milhões de cepas, né, por dose, bilhões até de cepas, cara, ainda assim, a gente não tem muita certeza de que essas quantidades estão adequadas para todo mundo, todas as pessoas, entendem? Então, por ser um produto ainda não regulamentado, tão regulamentado assim quanto os outros produtos, fica essa grande dúvida. O segundo contraponto, pessoal, é a teoria do enxerto. Que é isso. Cara, não é tão simples assim. Não é tu chegar, tomar um probiótico e achar que teus problemas intestinais vão se resolver. A tua microbiota intestinal, né, essas bactérias que vivem no teu intestino, repita, a gente conversou melhor sobre isso na live dessa semana, a live 09, então é necessário que tu veja ela antes de vir pra cá. É por isso que eu quis gravar ela, exatamente por isso. Elas são muito bem organizadas. Então aquela tua cepa nativa, né? Então aquela tua microbiota nativa, ela não vai simplesmente... Ó, a Vivi entrando, bom dia. Ela não vai simplesmente aceitar facilmente que essas novas bactérias enxertem no teu intestino. Entendeu? Lembre-se que teu intestino, lá o teu colo intestinal, aquela última porção final, é como um condomínio. Certo? Lá já reside uma microbiota nativa que possivelmente já foi modificada várias vezes, principalmente por conta da tua dieta, por conta da tua alimentação. E esses probióticos que tu toma, cara, nada garante que eles vão conseguir enxertar no teu intestino, porque já tem uma comunidade lá. E levando aqui para um tom mais didático da coisa, essa comunidade vai decidir se esses probióticos vão ou não ficar no teu intestino, vão ou não permanecer lá. Entendeu? Então, só para você ver que é algo bem complexo. Não é algo tão simplistas assim, né, que falam por aí. Enfim, tá bem? O terceiro ponto aqui, galera, que não adianta também você ficar tomando probiótico, cara, sem fazer o básico, velho, que é comer comida. A gente conversou sobre isso, né? Comer comida de verdade. A melhor forma de melhorar ou piorar a qualidade da tua microbiota intestinal e, consequentemente, da tua saúde intestinal é exatamente comendo comida de verdade, certo? Então, galera, não adianta tu tomar probióticos, seja ali, repito, nas casas dos milhões ou bilhões, seja lá o que for. É bem interessante mesmo, Caio, isso aí. É muito interessante mesmo. Microbiologia básica. Mas é muito, né, pra você ver como não é tão simples assim, é bem complexo. Entendeu? Então, galera, não adianta tu ficar tomando probiótico se tu não dá pra ele exatamente o fertilizante que seriam os pré-bióticos, né, que vão fazer ele crescer, que vai fazer com que essa instalação, esse processo de enxerto seja mais fácil. Entende? Então não adianta, se tu não tá comendo comida de verdade, se tu não tá dando o aparato de pré-bióticos e fibras para ele, não adianta tu ficar tomando probióticos, porque tu não tá dando o aparato de sobrevivência para que eles enxertem verdadeiramente no teu intestino. Certo, galera? E por fim, muito possivelmente, galera, vocês têm que pensar em probióticos como medida de emergência. Certo? Não necessariamente, repito, pelo ponto anterior que eu falei, não é ficar tomando sempre probiótico no longo prazo, sem antes fazer o básico, que é a tua própria dieta, ou seja, comer comida de verdade. Você tem que pensar nele como uma medida de emergência, que você tem uma situação muito pontual. E nessa situação muito pontual, às vezes você vai precisar sim fazer um buster de probióticos e você vai ter que suplementar ele. Aí faz sentido. Então, probióticos, situações muito pontuais, em condições bem específicas. Mas antes tu vai ter que fazer o basicão, que é comer comida de verdade. É exatamente aqui que entra a estratégia dos 4 Fs, que já você vai entender que é o que todo mundo deveria fazer. Se você fazer essa estratégia dos 4 Fs, cara, teu intestino já vai ter, no longo prazo, uma microbiota bem restaurada. E se um dia você tomar um probiótico de forma bem pontual, aí sim vai fazer bem mais sentido. Então, antes primeiro vem a comida, depois, quem sabe, os probióticos em situações bem pontuais, repito. Tem meio de... A Luana fez uma pergunta aqui, tem meio de tornar a microbiota existente a citar a suplementação? É assim, Luana, né? Vou explicar já que primeiramente é como se tu precisasse ajeitar o teu ambiente ali, né? Esse condomínio que é o intestino, ajeitar esse solo, esse terreno,
com essas estratégias dos 4 Fs e depois aí vem um probiótico, entendeu? Então primeiro conserta o terreno, conserta o solo e depois toma um probiótico em situações pontuais, repito. Tá bem? Então, cara, a suplementação de probióticos ela não deveria ser a primeira escolha para a maioria das pessoas, não deveria ser assim, tá certo? Pessoas saudáveis, cara, o que a gente tem de trabalho aí também no PubMed, nos artigos científicos, é que o efeito ele é muito limitado, né? Não traz esses benefícios, meu Deus do céu, que coisa magnífica, né? Tá entendendo? Então antes você tem que estar fazendo essa estratégia que já vou te falar, certo? E cara, não sou eu que estou falando só isso. Tem vários pesquisadores muito bons que exatamente pesquisam sobre microbioma intestinal. A gente tem o Chris Deman, que é da Universidade de Washington. A gente tem a Susan Lynch, que é uma das pioneiras nos trabalhos sobre microbiota intestinal, que elas falam a mesma coisa, né? Eu já li os papers desses caras, muitos deles. Fui ver as palestras deles também no YouTube. Cara, é impressionante. Eles lá, né, esses caras que estão na linha de frente, exatamente nesta fronteira, sobre estudos de probiótico, microbiota, etc. Eles mesmos falam isso, né? Que o ideal é você comer, para todo mundo, de forma geral, alimentos fermentados. E em situações muito pontuais usar os probióticos. Tá certo? Então, só para vocês entenderem que não é nada da minha cabeça e de maneira alguma. Tá certo? Baseado em estudo e nessas pessoas que realmente estão na linha de frente, né, nessa fronteira desse estudo sobre microbiota. Tá certo, galera? Então, o suplemento probiótico não deveria ser a primeira escolha para todo mundo, repito. Antes, prepare bem o teu terreno, prepare bem o teu intestino para depois receber essas quantidades de bactérias. Certo, galera? Então, já em situações muito específicas, como por exemplo, pessoas que têm diarreia, né? Seja qual a origem que essa diarreia for, geralmente diarreia relacionada a infecções intestinais, por exemplo. Pessoas com síndrome do intestino irritável, aí a gente, nesses momentos já bem específicos e pontuais, que sim, a utilização de probióticos pode trazer benefício, nesses momentos mais pontuais. Mas de maneira geral, para a maior parte da população, das pessoas, aparentemente não vai ser tão necessário assim, porque é a comida de verdade que no longo prazo vai exatamente restaurar, melhorar e otimizar a tua microbiota intestinal. Beleza? Então vamos lá para essa estratégia dos 4 Fs que eu falei para vocês. É bem simples, é o que a gente já vem falando aqui há muito tempo. Na verdade essa não tem nada de novo, tá? E esses 4 Fs eles vêm exatamente, são termos em inglês. E, cara, é muito fácil colocar em prática, a verdade é essa, mas quase ninguém não faz isso aqui, incluindo a minha, é muito difícil mesmo. A gente já conversou sobre isso em outras lives, é muito difícil, a gente tem hoje uma disponibilidade de outros tipos de alimentos que são extremamente palatáveis e que roubam exatamente as nossas refeições, no sentido de tu poderia estar fazendo uma excelente refeição, mas tu acaba querendo comer um alimento desse que é mais industrializado, é mais processado, pelo sabor mesmo da coisa, né? Porque é mais palatável, né? Então é por isso que eu falo, vamos voltar a comer comida de verdade, porque é essa base, esse algo simples, básico, mas que não é tão fácil de fazer, que vai melhorar a qualidade e a saúde do teu intestino, tá? Então o primeiro F vem de fibers, né? Cara, coma mais fibras. Um modo simples de começar isso: uma porção de fruta por dia. Pega o teu café da manhã, come uma porção de fruta por dia. Se puder à tarde, come também. Começa comendo pelo menos 2 tipos de legumes nas principais refeições, almoço ou janta. E janta seria melhor ainda. Pega 2 legumes, velho, sei lá, brócolis e batata inglesa cozida, cenoura e beterraba, não sei. Pesa pelo menos 150 gramas para dar ali mais ou menos 1 quilo por semana. Pega também fibras e adiciona, por exemplo, as outras refeições. Sei lá, pega essa banana que tu vai comer, essa porção de fruta, e coloca aveia. E coloca chia, linhaça. Cara, são medidas muito simples que a gente deveria aplicar todos os dias no nosso dia a dia, na nossa dieta em si. Certo? Então, o primeiro F são as fibers. E, cara, é interessante porque nem todas as fibras são iguais. A gente tem as fibras de maneira geral e a gente tem as fibras, que é uma subclassificação, que são as fibras pré-bióticas.
E são essas fibras prebióticas que exatamente têm esse efeito de melhorar a tua qualidade da microbiota intestinal. Certo? Uma fibra prebiótica muito conhecida, beta-glucana. A beta-glucana está exatamente dentro da aveia. Outra muito conhecida, inulina. A inulina está presente no alho, está presente na cebola. Uma outra muito conhecida também, uma das mais fáceis de encontrar, amido resistente. Cara, o amido resistente está nas leguminosas, né? O nome dele, amido resistente, ele vem exatamente daí porque ele é resistente ao processo de digestão, ou seja, ele consegue passar quase que intacto, né, pelo teu sistema do trato gastrointestinal, chega lá no teu cólon, quase que intacto, repito, e é lá que as bactérias intestinais vão fermentá-lo e formar os pós-bióticos, ou seja, as substâncias derivadas da fermentação. Amido resistente, cara, é muito fácil de encontrar. 4 leguminosas que tem amido resistente. A gente tem o feijão, a gente tem o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a gente tem a batata, a gente tem o inhame, a gente tem a banana um pouco mais verde, né? Você não precisa comer a banana verde completamente, né? Pode comprar ela um pouquinho mais verde, né? Quanto mais verdinha ela tiver, né? Não tão madura, ela é rica em amido resistente. A aveia é rico em amido resistente também. Cara, farinha de trigo integral, rico em amido resistente também, tá? Farinha de trigo, olha só, né? Dizem que o glúten é tão ruim, né? Alimentos com trigos, mas na verdade não é. O problema, repito, são aquelas pessoas que têm aqueles 3 espectros de doenças relacionadas ao glúten. Mas para a maioria das pessoas, cara, trigo não vai fazer mal de maneira alguma. É muita loucura achar, é muita pretensão achar que o trigo vai te adoecer. Não é assim que funciona na vida real e concreta, certo? Então, amido resistente você encontra nos pães mais integrais. É só ouvir a lista de ingredientes. Se aquele pão integral, o primeiro ingrediente, né, é a farinha de trigo integral, é muito bom para ti. Se a torrada integral também tiver a mesma composição, muito bom. Um outro fato interessante, velho, se tu pegar o arroz, se tu pegar a batata inglesa, você vai, obviamente, cozer eles, né, preparar eles. E se tu guardar na geladeira, se tu resfriar na geladeira, não precisa nem ser em congelador não, viu? Pelo amor de Deus, é resfriar normal, né? Se quiser também tem problema não. Mas quando tu leva o amido normal, né, que está presente lá no arroz branco, que está presente na batata inglesa, e ela passa por esse processo de cocção e depois resfriamento, consequentemente, ela enriquece durante esse processo, a gente chama de retrogradação do amido, né, o amido retrógrado, e ele vira amido resistente. Então olha só que interessante, muita gente acha que comer comida requentada faz mal, mas na verdade pode te fazer bem, velho. Porque o carboidrato cozido e depois resfriado, ele aumenta a quantidade de amido resistente. Então comam mais o famoso RO, resto de ontem, certo? Não tenham receio de fazer comida para a semana toda, entende? É o que eu faço aqui. Por exemplo, é o que dá para fazer baseado na nossa rotina, né? Não tenham receio de dizer que é uma comida requentada que não funciona, que não é verdade, certo? Pelo contrário, pode até te beneficiar, tá? Então, o primeiro F são as fibers, especialmente as fibras prebióticas, que foram algumas delas aqui eu citei. Um dia eu vou fazer uma live só sobre fibras prebióticas, quem sabe um pouquinho mais em detalhes, mas basicamente é isso, voltem a comer essas coisas que têm fibras, certo? O segundo ponto são os fitoquímicos, a gente já conversou sobre eles na live 4, sobre dieta mediterrânea, né? Os fitoquímicos são os polifenóis, são os flavonoides, eles são encontrados especificamente nas frutas, é ele quem dá esta coloração às frutas, deixa a fruta vermelha, roxinha, verde. E esses fitoquímicos também eles acabam servindo como prebióticos para a tua microbiota intestinal e, consequentemente, tua saúde melhora. Então, aquele basicão, cara, come pelo menos uma porção de fruta por dia, velho. Eu não acredito que não seja possível tu fazer isso na tua vida. Retira o tempo, cara. Café da manhã é o melhor momento para fazer isso. Pelo amor de Deus, você acorda, come logo essa fruta no teu dia para bater essa recomendação mínima e básica e pronto. Se conseguir comer outra refeição, melhor ainda, tá? Então, o outro F aí vem de phytochemics, né? O terceiro F vem exatamente das bioactive fats, que são as gorduras boas, que são as gorduras, né? São os PUFAs, que são as gorduras poliinsaturadas. E é exatamente optar pela tua dieta, no teu planejamento, você opta por colocar essas gorduras boas. Por exemplo,
Abacate tem uma boa quantidade de ácido graxo ômega 9, que é o ácido oleico. Cara, eu sou muito fã de abacate. É sério, velho. O abacate, além de ter um excelente perfil de gordura, que é o ômega 9, ele tem uma substância lá, que é um fitoestrógeno, por exemplo, fitosterol, que a gente chama de beta-citosterol. Cara, o beta-citosterol, comprovadamente, ele consegue fazer duas coisas muito massa para quem tem problema de hipercolesterolemia, ou seja, quem tem problema de colesterol. Ele reduz o LDL, que é aquela lipoproteína de baixa densidade, que é ela que é aterogênica, ou seja, que causa problemas relacionados a doenças cardiovasculares. E ele aumenta a HDL, que é aquela outra lipoproteína de alta densidade, que ela é a responsável por, didaticamente falando, fazer a limpeza dos teus vasos, né? Das tuas artérias e veias. Então o abacate faz exatamente isso. Ele reduz a LDL e ele aumenta a HDL, além de ter essa gordura boa, né, que é o ácido oleico, tá? Então, entre as bioactive fats, você pode optar pelo abacate. Opta também pelas oleaginosas de maneira geral. Opta também, cara, pelo azeite de oliva. Eu falei isso, repito anteriormente, né? Uma das coisas que fazem a dieta mediterrânea ser uma das melhores. E aqui, eu vou sempre falar isso, cara, porque as pessoas sempre querem distorcer as tuas palavras. Eu não estou falando que tu precisa fazer dieta mediterrânea, mas que tu deve enxergar o padrão alimentar pelo escopo dela e pegar aqueles alimentos e colocar na tua rotina, certo? Eu tenho um vídeo sobre isso, uma live, vai lá no YouTube ver, a Live 04. Eu tenho um post sobre isso aqui no Instagram. Olha a pirâmide lá, mais ou menos, e vê o que é que dá pra tu colocar na tua vida, certo? Então, um dos segredos dela também, além de ser basicamente composta por comida de verdade mesmo, é exatamente porque ela é rica, né, em azeite de oliva, velho. O azeite de oliva é excelente, cara. Pra mim, na minha concepção, eu sei que isso, eu não tô aqui, eu não sou dono da verdade de maneira alguma. Eu sei que existe uma grande briga aí de falar qual é a melhor gordura, é não sei o que, é essa e aquela. Na minha concepção, a melhor é o azeite de oliva. Não apenas pela qualidade da gordura dele, que também é o ácido oleico ômega 9, mas, cara, o azeite de oliva ele também tem outras substâncias, como a oleuropeína. Ele também tem o hidroxitirosil, né? Que são substâncias também antiaterogênicas, que também fazem bem para o teu coração de maneira geral. E como os povos da dieta mediterrânea comem muito azeite de oliva, comem pra caramba, não é à toa que é né, o tipo de, digamos, padrão alimentar que tem o maior efeito protetor contra doenças cardiovasculares. Entendeu aí? Então vale a pena apostar sim também nas bioactive fats. Vai melhorar o teu intestino também, certo? E por fim, galera, o 4F aqui são os ferments, né, que são os alimentos fermentados. É o que eu já venho falando aqui há muito tempo. Galera, comam alimentos fermentados. Os melhores alimentos fermentados são derivados do leite. O que, ironicamente, muita gente fala que leite inflama, leite é prejudicial, etc, etc. E muitos outros sofismas, muitas outras balelas. Não é verdade para a maioria das pessoas. É verdade para um número muito estrito de pessoas que têm condições muito específicas. Mas, cara, para a maior parte das pessoas, o leite vai ser um excelente alimento. Eu já fiz uma live também sobre isso daqui. A gente está na live 10. A live do leite, se não me falha a memória, foi a 5 ou foi a 6. Cara, dá uma olhada lá no YouTube, certo? Vai aí no Instagram, vai lá nos destaques. Vai ter um destaque lá chamado canal YouTube. Lá tem um link. Assiste essa live e entenda que o leite pode sim fazer bem para a tua saúde. Não necessariamente tu precisa restringir ele da tua vida. Pelo contrário. Os melhores alimentos fermentados são derivados do leite. E esses alimentos fermentados têm exatamente esses probióticos que teu intestino precisa. Iogurte natural, excelente, cara. Eu fiz aqui essa semana 1 litro de iogurte natural. Eu comprei um iogurtezinho de 170 gramas, peguei 1 litro de leite, fui esquentando o leite, adicionando iogurte, deixei 12 horas fermentando em temperatura ambiente, depois deixei mais 12 horas na geladeira. Meu amigo, tá lá, 1 litrozão de iogurte, acabou ontem. Eu e a minha esposa aqui, a gente comeu. E, cara, é muito bom o sabor. Faz um bem danado pro teu intestino, cara. Eu já expliquei lá na live por que os fermentados são excelentes, mas basicamente tem probióticos, tem outras substâncias. Então, cara, aposte mais nos alimentos fermentados. Tem os queijos mais maturados. Tem o queijo ricotta, tem o queijo cottage. Quem gosta de chá, tem aquele chá kombucha. Eu particularmente nunca tomei, mas também ele é um excelente alimento fermentado. O vinho tinto também é. Obviamente aqui vai ter que haver a moderação, né?
O que o brasileiro normalmente não sabe, tem muita moderação em bebidas alcoólicas, mas, cara, tem que ter moderação, não adianta. Vai te fazer mal álcool em excesso. Inclusive, o álcool em excesso, ele acaba, na verdade, levando a respostas de estresse oxidativos no teu intestino e causa prejuízos para a tua saúde intestinal, certo? Beleza, o povo do Mediterrâneo, por exemplo, eles só tomam o vinho tinto quando eles estão fazendo alguma refeição. Eles não tomam, não saem simplesmente, ei, vamos ali tomar um vinho tinto. Isso não faz nenhum sentido na cabeça deles. Eles tomam isso junto com alguma refeição, né? Pensando no benefício da bebida em si, certo? Então, cara, voltem para esses 4 Fs, que acreditem ou não, no longo prazo mesmo, e nível de eficiência vai ser muito melhor do que tu ficar tomando só probiótico e comendo ruim. Não vai adiantar, cara, não vai. Nem adianta se iludir, que não vai adiantar de maneira alguma, certo? Fazer esse básico bem feito, comendo fibra, comendo esses fitoquímicos presentes nas frutas, comendo esses alimentos fermentados, comendo esses bioactive fats, vai fazer muito mais sentido para ti e vai trazer no longo prazo uma melhor resposta, uma melhor restauração da tua microbiota intestinal de longe. Olha só a Rosana aí, ó. Adoro a combinação pão, vinho, azeite e queijos. Cara, perfeito aí. Meu amigo, ó, pão, se for integral, né? O comentário aqui da Rosana, eu tô lendo, vai ter o amido resistente. O vinho vai ter o probiótico, o azeite vai ter a bioactive fats e o queijo vai ter o ferments. Cara, perfeito. A Ju tá perguntando quais os 4 Fs. Ju, essa live vai ficar gravada, mas eu vou te falar rapidinho. Primeiramente são as fibras, eu expliquei aqui a diferença entre as prebióticas e as normais. A gente vai ter as bioactive fats, que são essas gorduras boas. A gente vai ter os fitoquímicos, que você vai encontrar em algumas frutas, ou melhor, em todas as frutas, basicamente. Em umas uma quantidade maior e outras menores. E os ferments, que são os alimentos fermentados, tá? Mas depois dá uma olhadinha aí nessa live, vai ficar gravada aqui e no YouTube, mas eu recomendo que você assista lá no YouTube, porque é um ambiente melhor de se assistir. Assiste enquanto tá fazendo outra coisa, tá? Não precisa parar a tua ouvida pra me ver falar não, até porque eu não tenho uma voz bonita. Vai só escutando mesmo enquanto dirige, se desloca, seja lá o que for. Beleza, galera. E, cara, outra coisa aqui pra gente encerrar antes, é interessante que tem muitos trabalhos mostrando que... Tem até um que eu li recentemente, que é da Marina Ellie, que ela comprovou que o iogurte natural modula e melhora e restaura a microbiota intestinal. Ela pegou 20 pessoas, pessoas, enfim, aleatórias, pediu para que elas tomassem 250 gramas de iogurte por dia, iogurte natural, e ao final foi possível ver que existiam cepas viáveis no intestino dessas pessoas, nas fezes, obviamente, o que reflete na saúde intestinal dessas pessoas. Então, o iogurte natural, ele é uma excelente forma de você restaurar e melhorar a tua microbiota intestinal. E aparentemente, a grande vantagem do iogurte natural, pouca gente fala isso, quando comparado, por exemplo, com probiótico em cápsula, galera, é porque a matriz alimentar do iogurte ela é muito mais completa do que a matriz da cápsula do probiótico. Lá na cápsula do probiótico você só vai ter o quê? As bactérias. Morreu, só isso, as bactérias. Mesmo que na casa dos milhões, bilhões. Vai estar lá só as bactérias. Eu expliquei para você no início dessa live que não é simplesmente dizer que essa bactéria vai entrar no teu intestino que ela vai ser bem aceita, não é. A comunidade que já vive aqui no teu intestino vai julgar, eu estou falando aqui de uma forma didática, pelo amor de Deus, vai julgar e decidir se essas bactérias vão ficar enxertadas no teu intestino, não é tão simples assim. Mas já no iogurte, cara, a matriz alimentar ela é mais completa. Além de ter as próprias bactérias lá, que são os lactobacillus bulgaricus e os streptococcus thermophilus, que são 2 bactérias probióticas, além de terem elas, lá vai ter o próprio prebiótico dessa bactéria, que é o que faz ela crescer dentro do iogurte. E vão ter outras substâncias que essas bactérias produzem, que são chamadas de pós-bióticos, que vão também conferir com que aquele ambiente do iogurte ele seja o ideal para que quando essas bactérias entrem no teu intestino, elas consigam sobreviver por mais tempo e instalar-se e enxertar-se no teu intestino. Então o iogurte tem essa vantagem, por exemplo, quando comparado com a cápsula
única e simplesmente do probiótico. Entendeu aí? Olha só que interessante, né? Esses detalhes. Mas é isso, galera, tá? Então, repetindo, né? Voltem a comer comida de verdade, façam esses 4 Fs na tua dieta da maneira mais simples possível, cara. São detalhes, cara. Come o iogurte naturalzinho em uma refeição, a fruta em outra, bota teus legumes, coloca o azeite na comida. Cara, são pequenos detalhes. Vai te fazer um bem danado, vai fazer um bem danado pro teu intestino. Então, pra gente encerrar aqui, primeiro vem essa estratégia dos 4 Fs e depois, em momentos muito pontuais, quem sabe, vem os probióticos, tá? Não façam o contrário da coisa, que não vai adiantar, tu vai estar gastando dinheiro à toa, e tu vai estar gastando dinheiro e tu não vai estar restaurando e melhorando e modulando a tua microbiota no longo prazo, como dizem e prometem por aí. Façam a estratégia, essa estratégia dos 4 Fs, revijam essa live com calma, devagar, e vocês vão ver que vão colher os resultados. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou indo aqui, né? Tenham uma boa semana aí, um bom restinho de semana. A gente está entrando na Semana Santa, mas espero que vocês vivam bem esse momento. Que vocês possam, sei lá, ir à missa, rezarem, conversarem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque isso é o que importa no final, né, das contas. A gente está aqui só de passagem e a gente está aqui exatamente para fazer o bem de alguma forma, e eu tenho tentado fazer isso através do meu trabalho vindo aqui. Beleza? Então fiquem em paz e uma ótima quinta-feira e uma excelente Semana Santa para vocês.